Muito bem, aula 3, nosso terceiro passo dessa jornada de especialização em neuroterapia com hipnose. Vamos falar hoje sobre um tratamento completo com neuroterapia. Bom, mas antes, lógico, agradecer quem está comigo desde o início, não abandonou o barco, não desistiu, está mantendo o comprometimento com você em primeiro lugar. Que bom que você está aqui e vai continuar, né, até chegarmos na nossa quinta aula e na nossa aula de encerramento também. Lembra, na próxima segunda-feira, às 19h30, aula de encerramento online ao vivo, tá? As orientações para você participar, se conectar, serão enviadas aí nos grupos e por e-mail também a todos que se inscreveram. Então você vai receber essas orientações também. E se prepare, mas já reserva na agenda aí, próxima segunda-feira, às 19h30, tá? E se você fez, né, o seu upgrade da inscrição para o camarote virtual, no próximo sábado também temos um encontro, temos uma reunião, um momento de mentoria, um momento bem legal, tá? Se você não fez ainda seu upgrade, considere fazer, porque é um momento onde nós nos reunimos em uma sala online e eu fico à disposição, eu me abro para responder e orientar qualquer tipo de dúvida que vocês, né, tenham a respeito da nossa jornada, das aulas, ou a respeito de qualquer outra questão na sua carreira ou nos estudos, né, sobre terapias, nem apenas neuroterapia, qualquer formato de terapia que você praticar ou estudar, pode trazer questões, se tiver ao meu alcance, eu vou responder e é sempre um momento muito legal. Assim. Bom, então, muito obrigado por estar aqui. Quero saber notícias sobre a nossa aula anterior, hein? Se você praticou, né? Espero que sim, tenha exercitado aquelas 3 perguntas. Importante praticar aquilo para fixar o conteúdo. Não fique apenas na teoria aqui não, tá? Comenta comigo pelos comentários, né? Manda nos comentários ali do vídeo, da aula anterior, tá? Que eu vou ler com carinho, vou responder, vou interagir. E também vamos ter oportunidade aí na nossa aula de encerramento para você me contar um pouquinho como foi, nas caixinhas de pergunta também, pelo direct do Instagram, enfim, como você preferir. Agora vamos ligar os motores para a nossa terceira aula, porque para falarmos sobre um tratamento completo em uma aula, aqui é um desafio, você deve imaginar, né? Mas a gente gosta de desafios, eu sei que você também gosta de aprender nesse ritmo, nessa didática, então nós vamos decolar agora. Vou compartilhar minha tela aqui com você e seguindo aqui, né, a proposta da nossa aula, falar sobre esse tema. Primeiro, eu quero que você reflita comigo aqui sobre o que significa um tratamento completo, com destaque aqui para a palavra, né, completo. Um tratamento incompleto e um tratamento completo. Nós queremos e propomos tratamentos completos. Ó, primeiro, simples, tá? Definição. É um tratamento que termina. Concorda? Que isso aqui, apesar de óbvio, é fundamental, porque na comunidade, na cultura terapêutica, né, entre profissionais terapeutas, isso não é tão óbvio não, tá? E muitas vezes essa cultura, essa crença, ela chega até os pacientes. É comum encontrar um paciente que vê com normalidade a convivência. Nós sabemos que muitas vezes é uma certa dependência, né, do terapeuta, mas vê com normalidade essa convivência de anos, assim. Olha, parêntese aqui, tá? Quando eu digo essa dependência do terapeuta, muitas vezes, muitas mesmo, os terapeutas não percebem que eles estão fazendo isso, tá? É preciso conversar para que isso apareça, porque as escolas terapêuticas não destacam isso como deveriam. Lá, esse paciente está comigo há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Falou, opa, peraí, tem uma enorme chance de esse paciente não conseguir tomar uma decisão séria na vida dele sem te consultar primeiro. Ah, mas não, isso é errado. O paciente não tem autonomia funcional, não tem autonomia emocional. Ele depende da figura do terapeuta. A proposta de um programa de terapia, de um tratamento terapêutico, não é atrofiar as habilidades, né, as competências funcionais, emocionais, enfim, de alguém, de maneira nenhuma. É promover mais independência, inclusive. Então, cuidado, tá? Mas né, não é o nosso foco aqui. Vamos voltar, porque quando eu digo que um tratamento completo é um tratamento que termina, é natural que as pessoas perguntem, né? E se questionem, Tiago, mas e aquelas, né? Aquelas pessoas que pensam assim, ah, mas terapia é para a vida toda. Isso não é verdade, não? Ó, depende, tá? Não vou
Não vou contra o que eu digo, o que eu defendo também não, mas existe uma consideração aqui. Lembra, nós já conversamos em um momento anterior sobre a existência de 3 segmentos, 3 tipos, 3 demandas terapêuticas. Lembra disso? Existem pacientes que precisam, né, e deveriam buscar terapia para desenvolver habilidades antes de precisar, para prevenir traumatizações, impactos traumáticos, enfim. Existe uma demanda de pacientes que não cumpriram essa tarefa, né, e se envolveram ou entraram em uma fase da vida onde eles precisam dessas habilidades, mas eles não se prepararam antes. Consegue pensar em alguns exemplos aí? Olha, a pessoa se casou, entrou em um relacionamento, foi morar junto com alguém, se mudou da cidade, se afastou da família, foi promovida na carreira, no emprego, tem um filho agora, né? A maternidade chegou, enfim, diversas situações. Concorda que todas essas situações que eu briefei, que eu, né, dei como exemplo aqui, elas exigem competências e habilidades emocionais muito específicas, diferentes das que existem, né, fora desses contextos. Então, a habilidade emocional, por exemplo, para a paciência que uma pessoa precisa ter para exercer a paternidade, a maternidade, é diferente da paciência que uma pessoa precisa ter para uma vida sem a paternidade e a maternidade. Uma série de competências. Agora, a pessoa ela não cumpriu a regra, ela não buscou um terapeuta antes de precisar. Aí vem a demanda 2. São as pessoas que estão se adaptando àquela fase, àquele momento de vida. E a demanda 3, que representa mais de 90% do volume da demanda terapêutica no mundo, são aquelas pessoas que não procuraram preventivamente, não procuraram adaptativamente, deixaram se expor a traumas, nunca é intencional, mas acontece, não souberam lidar, né, com esses traumas, não tinham um terapeuta acompanhando o processo, e essas pessoas passaram pela instalação do trauma, a traumatização. Agora elas precisam de uma abordagem muito específica, terapêutica, que é para superação. Bom, revisãozinha rápida aqui de 1 minuto, tá? A gente já falou, né? Já falamos sobre isso. Então, esses 3 tipos de demanda estão aqui nomeados, tá? A primeira é a demanda que vamos chamar aqui de autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? A segunda é aquela demanda para aprender a lidar com determinadas situações que já estão acontecendo. E a terceira são os adoecimentos e transtornos instalados. Bom, se alguém me perguntasse sobre essa frase direcionada unicamente para o primeiro segmento, eu concordaria. Tá? Aqui, terapia é bem-vinda a vida toda. Seria, inclusive, o mundo ideal que as pessoas sempre estivessem em contato com um terapeuta, um processo terapêutico para desenvolver habilidades, para se tornarem pessoas melhores, né? Não para resolver problemas internos, ok? E não para resolver problemas que elas estejam enfrentando, mas para desenvolver habilidades novas. Olha só que sutileza esse exemplo que eu vou dar aqui. Imagina que um paciente ele está em tratamento, ele está em um processo comigo para desenvolver habilidades. Então, esse paciente vira para mim e fala: Thiago, surgiu uma situação desafiadora na minha vida agora. Uma pessoa querida traiu minha confiança. E eu, nossa, estou sofrendo demais por causa disso. Me ajuda? Eu vou falar assim, ó, não. É claro que não. Você já tentou resolver sozinho e não conseguiu para vir me pedir ajuda? Ou você está pensando em vir me pedir ajuda no primeiro momento que você se viu aí de frente com essa situação desafiadora? E geralmente eu conto a história do meu filho para esses pacientes, conto para você. Se o meu filho, o menorzinho, já aconteceu isso, inclusive, eu dei um Lego, sabe aquelas caixas de brinquedo de Lego? Eu dei um Lego de presente para ele, ele virou para mim e falou assim: pai, me ajuda a montar? Eu olhei para ele e falei assim: Gabriel, você já tentou montar e não conseguiu? Eu falei: não, eu nem comecei ainda a tentar. Eu falei: então você não quer ajuda? Você quer que eu faça por você? Ou você quer que eu faça para você, com você? Eu falei: não. Se eu fizer isso, eu vou atrofiar, enfraquecer as habilidades do meu filho de descobrir a solução, a autonomia funcional dele. Não posso fazer. Filho, tenta. Se você não conseguir, mais de uma vez, vai tentando. Se você realmente não conseguiu, aí você pede ajuda
e eu te ajudo a vencer aquele obstáculo e me afasto e você continua. Percebe a diferença? Quando um paciente, então, me procura nessa situação, e recomendo isso para terapeutas que trabalham naquela linha, tá? Do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Nós estamos aqui trabalhando uma competência de resiliência, de paciência, de inteligência emocional, e o paciente vira para você e fala, nossa, situação difícil na minha vida agora, posso trazer isso para terapia? Não, não. Nós não estamos em uma linha terapêutica, em uma estratégia terapêutica adaptativa, seria o segmento 2. Na linha adaptativa, tá? Você não desenvolveu uma competência prévia e você precisa de ajuda para atravessar aquela fase. Aí sim, mas não. Vai, se você precisar, eu te ajudo. Sutileza, mas né, faz sentido. Voltando para cá, aqui a terapia, tá? Ela se aplica à vida toda. Concordo, as pessoas deveriam sempre ter um tempo, um horário, periodicamente para conviver, né? Frequentar sessões terapêuticas para tratar. Aqui eu concordo que os tratamentos terapêuticos eles não têm prazo, não dá para prever o tempo que uma pessoa leva para desenvolver uma competência emocional, para amadurecer emocionalmente. Não dá. Mas ela está com uma certa folga, ela não está contra o tempo, porque ela está agindo preventivamente. Né? Não é a demanda 2, onde ela tem que resolver rápido, porque ela já está no meio da fogueira, ou a demanda 3, onde o negócio já se instalou e virou um adoecimento. Então aqui eu concordo. Mas, detalhe, sempre com esse efeito, essa percepção que eu chamo aqui de passando de fase. Tá? Porque também estamos tratando aqui agora, nesse nosso primeiro momento, a competência da resiliência. Você está amadurecendo mais, a escuta ativa, você está aprendendo a escutar mais, paciente. É uma habilidade que você não precisa hoje, mas você está desenvolvendo. Ela tem que acabar. Em algum momento, o paciente tem que perceber assim, olha, legal, consegui, estou conseguindo praticar isso. Vamos continuar em terapia? Vamos. Para outra habilidade agora, para outra competência, para outro pilar de autoconhecimento ou de autodesenvolvimento. Nós estamos passando de fase. Ainda assim, é um tratamento evolutivo. Ele não pode ficar andando em círculos, tá? Mas só aqui. Um tratamento adaptativo? Não. Tá? Aqui tem que ter início, meio e fim. E principalmente, na maior demanda do mundo hoje, os tratamentos de superação. Aqui é fundamental. Início, meio e fim. Não dá para aceitar ou ver com normalidade um paciente que precisa superar uma traumatização, passar anos em tratamento, sem previsão, e ouvindo né, do terapeuta, não dá para prever o tempo. Dá sim. Tá? Dá sim. Traga a neurociência, os princípios da neurociência para o processo que dá para dar sim. Essa visão ela é cartesiana. Dá para a gente entender passo a passo o que é necessário construir e fazer para que uma mudança aconteça no sistema nervoso de uma pessoa, principalmente na camada límbica dela. Dá sim. E eu vou te mostrar isso aqui hoje nessa aula, tá? Então, essa frase aqui pra gente, ela é questionável, tá? Ela se aplica para aquela linha de tratamentos, mas só para aquela ali. Ainda assim, o que significa, né, um tratamento completo, né? O que é um tratamento completo? Então, é um tratamento que termina. Essa frase, ela tem o seu lugar, tá? Só que existe um problema. Por que existe esse problema? Né? Por causa dos terapeutas. Culturalmente, eu diria até, tá? É comum que terapeutas trabalhem sem estratégia de tratamento. Porque, infelizmente, é comum que as escolas não ensinem estratégias de tratamento. Imagina que você vai para a praia. Você vai sair do interior do seu país, para quem está aqui no Brasil, né? Interior do Brasil, tá? Brasília, vai sair de Brasília, Mato Grosso, norte ali de São Paulo, Minas Gerais, enfim, você vai para praia. É suficiente você saber de onde você está chegando e para onde você está indo? Não, né? Não é suficiente. Eu estou saindo aqui da minha cidade, de Brasília, vamos supor, Belo Horizonte, e eu quero chegar em Porto Seguro. Eu quero chegar no Rio de Janeiro. Eu já posso pegar a estrada, gente? Eu já posso seguir viagem? Não! Eu preciso de um plano de viagem. Eu preciso de uma trajetória, eu preciso saber por onde eu vou passar. E apesar de ser óbvio isso, a analogia ela é compatível com os processos terapêuticos.
É comum ver terapeutas e pacientes em movimento, estão se movimentando. Isso não quer dizer que você está evoluindo, não. Tiago, eu tô andando de carro tem uma semana aqui, ó. Saí da minha cidade, tem uma semana que eu tô dirigindo. Que horas? Quando é que eu vou chegar na praia? Eu falei, não tenho nem ideia. Eu não sei se você tá indo na direção da praia. Você pode estar indo na direção contrária. Não adianta saber só a origem e o destino, você tem que saber a trajetória, tem que saber o mapa, o plano. Então, mas são duas coisas, né? Esse é o plano de viagem, outro é o mapa para você se orientar durante o caminho. Isso não existe na maioria dos tratamentos terapêuticos. Os pacientes eles têm uma orientação de fundamentação filosófica, muito bonita, muito válida, mas que não cumpre muitas vezes esse requisito. Quais são os passos? Quais são os marcadores de evolução que nós vamos esperar, que nós vamos buscar, perseguir? Quais são as competências que o paciente tem que... Isso não existe. Na grande maioria dos tratamentos, tá? Não todos, não estou generalizando, mas é muito comum que não exista esse tipo de estratégia. E aí essa viagem, ela acaba sendo uma viagem sem fim. O paciente poderia levar uma semana. Olha, vamos ser prático. Em um dia, em 24 horas ele chegaria na praia. Ele leva 2 anos para chegar na praia. E comemora. Nossa, depois de 2 anos eu consegui. É porque você não sabia que dava para chegar nesse resultado com um dia de viagem. Você ficou andando o país inteiro e acha que isso é normal. Não é normal. O seu foco não é no caminho. O caminho é relevante, mas o seu foco é chegar no destino. Mas para isso você precisa ter essa... Bom, isso é o problema, tá? Isso aqui é o que nós precisamos, né, conversar a respeito. Por isso que estamos aqui. Trazer essa visão estratégica, trazer essa abordagem, né? O que é uma analogia? O que é um plano de viagem? Olha, saber, você quer superar um vício, uma dependência emocional, um transtorno qualquer. Um passo é você aprender a superar isso aqui, tá? Mas como que serão os passos durante o processo, tá? Você vai precisar desenvolver quais habilidades? Você vai precisar conviver em quais situações? Como é que você pensa a respeito? Suas crenças estão preparadas para o que, né, virá durante a jornada? Você acredita que você é capaz? Você acredita em você? Você acredita que você consegue conquistar vitórias? Enfim, uma série de parâmetros podem precisar de exposição, precisar ser tratados ali, conversados a respeito, porque isso é o plano de viagem, como se fosse, nós vamos passar por essa cidade, por aquela, por aquela, por aquela e por aquela outra, tá? Muitas vezes a gente não sai, né, da nossa cidade para ir para a praia já com a roupa de entrar no mar. Não, isso é na última etapa a gente vai fazer isso aqui. Primeiro nós vamos evoluir. Se a gente não explica isso pro paciente, ele fica esperando já, falar, aí, que dia que eu vou ficar bom? Que dia que eu vou ter resultado? E às vezes ele vem, né, com a tendência medicamento, eu tomo medicamento, eu já fico bom no dia seguinte, já fico bom no momento seguinte. Isso é um processo de construção, né, para solução permanente, definitiva. O medicamento vai te dar uma solução ali enquanto o princípio ativo dele estiver agindo, geralmente 24 horas ou, né, um ciclo menor ainda do que isso. Mas então, percebe? O plano de viagem, né, é o terapeuta, principalmente é quem estuda para isso, entendendo quais são as etapas que precisam ser vencidas naquele tipo de tratamento para chegar lá. De novo, aqui nessa aula eu vou te dar uma visão sobre isso para tratamento de superação, tá? Vou te entregar materiais, né, assim, como é que você vai fazer isso. Mas ainda assim, vamos lá, criticar um pouco o termo terminar aqui. Quero repassar aqui com você, porque isso é um tabu, tá, mesmo, né, entre terapeutas. Que lidam bem com tratamentos que não terminam. E até veem com bons olhos isso. Então, a dinâmica é simples aqui. Ó, terminar significa trazer um alívio momentâneo para o paciente. Aquele paciente que sai da sessão falando, estou me sentindo muito bem. Muito bem, nossa, eu estou muito bem. Não está doendo, não estou sofrendo o luto, o término, a depressão, seja o que for. Não tô... Terminei? Eu terminei o tratamento com esse paciente? Não, né? Porque isso é momentâneo. Na semana que vem, isso vai voltar a doer de novo. O primeiro gatilho que disparar isso, talvez. O paciente passou por uma mudança de estado. Ele não passou por uma construção de resultado, tá? Mas, e o paciente que se adaptou àquele contexto tóxico? A pessoa chega para o terapeuta, fala, eu não estou feliz com o meu emprego, não estou feliz com alguma característica na minha vida, e isso está me causando sofrimento, meu relacionamento me causa sofrimento, a maternidade me causa sofrimento, isso aqui está me causando sofrimento. Preciso de terapia para isso, eu tenho medo. E esse medo
de falar em público me causa sofrimento. Quero terapia para isso. E depois de um ano, a pessoa aprendeu a conviver com o medo de falar em público dela. Ela continua não falando em público. Um momentinho ou outro ali, mas nada perto do que era o objetivo de tratamento dela. Ela aprendeu uma coisinha ou outra, mas não está falando em público, só que ela agora ela lida bem com isso. Ah, não, durante a terapia eu entendi que eu não nasci para falar em público mesmo, e tá tudo bem, a vida vai seguir em frente, eu não preciso disso. Peraí, a pessoa, ela aprendeu a se adaptar àquele contexto que eu tô chamando de tóxico aqui, porque inicialmente ele não era bem-vindo, ele era a demanda terapêutica do paciente. Esse paciente, ele terminou o tratamento, gente? Não, pelo menos eu não considero não, tá? Não terminou não. Ele não encontrou o resultado inicial que ele queria e tecnicamente, isso é uma adaptação, tá? Isso, não, tecnicamente ele conseguiria sim ter superado, não conseguiu. E o paciente que passou por um deslocamento de sintoma? O paciente vira e fala, não, agora tá tudo certo, eu não tenho mais ansiedade não. Eu aprendi a ficar segurando pedra de gelo. E agora, toda vez que a ansiedade aparece, eu, opa, pedrinha de gelo, um negocinho aqui, um negocinho ali, e agora não tem mais ansiedade não, agora eu tô me sentindo bem. Só que aí, alguns meses depois, o paciente começa a ter uma dermatite, começa a ter alguma psicossomatização, uma doença autoimune se manifesta, um tumor, algo aparece. E a maioria dos profissionais não sabe nem rastrear se há conexão, mas há. Um neuroterapeuta, pelo menos formado por mim, um aluno meu, um aluno Midas, ele sabe rastrear isso, tá? E vai ser, olha, como você não superou aquela ansiedade, você aprendeu a tampar, né? Tapar a válvula da panela de pressão. Você aprendeu a fechar a válvula da panela de pressão. Você não superou a ansiedade. Você aprendeu a impedir que ela se manifeste. Aí ela parou. O problema que estava gerando a ansiedade parou de se manifestar ali. Tudo bem. Mas ele achou um outro lugar para se manifestar. E nesse outro lugar ele vai começar a atrapalhar mais a sua vida. Isso é um deslocamento de sintoma, tá? Isso é preocupante, porque, infelizmente, muitos terapeutas se orientam, por falta de estratégia, né? Se orientam a conduzir tratamentos que condicionam o paciente a inibir o que deveria ser superado. Ah, toda vez que vier aquela bad, que vier aquela depressão, eu vou fazer um mantra, eu vou fazer uma meditação e eu vou ficar bem. Eu vou comer um chocolate e eu vou ficar bem. Pô, peraí. Você não está superando o problema. Você está treinando o seu sistema nervoso a não manifestar o problema naquele lugar. O que é preocupante, porque nós não sabemos aonde é que ele pode querer manifestar e nem como. E tem coisas graves, né? Dentro da psicossomatização, dentro do que o corpo pode manifestar como adoecimento. Então, o deslocamento de sintoma não é considerado, um paciente que passou por isso, ele não superou. Ah, mas parou de aparecer o problema aqui, Thiago, agora eu tô paciente. Agora, eu voltei a dormir, Thiago, eu tô dormindo. Mas agora eu tô com um problema aqui nos rins, no fígado, não superou. E agora uma pegadinha, tá? E o paciente que neutralizou totalmente a causa? Esse paciente terminou o tratamento? Pegadinha, já avisei. O paciente fala, totalmente, olha, eu descobri que a causa era o que estava causando aquela minha depressão, era uma rejeição, e aí nós tratamos a rejeição, e eu não sinto mais nada de rejeição, e eu não sinto mais nada de ansiedade. Assim, além, né, do que é necessário e saudável para o dia a dia, não tem nenhuma ansiedade inflamada em mim. Esse paciente superou, gente? Esse paciente, assim, terminou o tratamento? Ele foi embora para casa. 6 meses depois ele disse, não, a ansiedade realmente não voltou. 1 ano depois, não, a ansiedade não voltou. Ela realmente foi superada. Esse paciente terminou o tratamento? Eu disse que era pegadinha, né? Eu considero que não, tá? E eu ensino, e eu gosto de defender que não. Mas, Thiago, o problema realmente foi, né, tratado. Ok, mas tem um problema. Para mim, para os meus alunos, para a nossa comunidade de estudantes, profissionais, certificados, o que nós consideramos como tratamento realmente encerrado, concluído, é a neutralização mais a prevenção, para que não aconteça mais. Porque, no meu último exemplo aqui, o paciente se sentiu, né, desenvolveu uma ansiedade porque ele teve um conflito com a rejeição. 1 ano depois, esse paciente
Tá bem. Mas eu pergunto pra ele, você teve algum episódio de rejeição? Eu falei, não, ninguém me rejeitou nesse último ano, não. Quem me garante que se esse paciente passar por uma nova trauma, uma nova traumatização, um novo trauma de rejeição, que aquele quadro de ansiedade não vai se instalar novamente, porque o sistema nervoso dele sabe agir daquela forma. E sem hipocrisia aqui, tá? Porque é assim que funciona no nosso sistema nervoso. Depois que ele aprende a fazer algo, esse aprendizado não é desfeito, não é desconstruído. As pessoas, às vezes, quando elas imaginam, né? É porque no sistema nervoso da pessoa tem um monte de neurônios conectados, fazendo com que a ansiedade apareça. E quando eu tratei agora, esses neurônios eles estão desconectados e eles estão... Não, não é bem assim. A analogia real é como se fosse uma rua nova na cidade. Imagina que na sua cidade o prefeito resolveu construir uma rua, uma avenida nova, ok? Para construir a avenida nova, ele precisa desconstruir a avenida antiga? Não. Ele só vai mudar o fluxo do trânsito para a avenida nova, mas a avenida antiga continua lá. O que é que vai garantir que o fluxo de trânsito não volte para a avenida antiga? Alguma estratégia. No nosso caso, a estratégia de prevenção. É possível, tá? E te entregando já, né? Lógico, como é. O paciente precisa desenvolver habilidades, competências, que ele não tinha, tá? Na época que ele foi, muitas vezes criança, né, ainda, na época que ele foi exposto à traumatização, no meu exemplo aqui, por rejeição, ele tem que desenvolver as habilidades que ele não tinha para se defender contra aquilo. Porque a gente sabe que existe uma fragilidade nesse paciente, tá? Um outro exemplo aqui, o paciente desenvolveu medo de dirigir, muito comum até. E nós entendemos a causa e descobrimos que a causa é porque ele estava envolvido em um acidente de carro, quando era criança, passou por um acidente de carro, todo mundo sobreviveu, tá tudo bem, mas foi um susto. E aquele momento ali, ele desencadeou, né, plantou a semente para gerar um medo de dirigir no futuro. Bom, o paciente superou a causa, o que estava causando, né, informações vindas da origem, representando a causa, foram tratadas, e o paciente agora pode dirigir tranquilamente. Mas espera aí, e se esse paciente, sem querer, se envolver em um outro acidente de trânsito? Ele não tem nenhuma blindagem, ele não tem nenhuma competência. Se nós não trabalhamos isso durante o processo terapêutico, ele não tem nenhuma competência para saber lidar com essa situação. Então, eu considero que o tratamento não terminou. Termina quando nós desenvolvemos isso, tá? Considero que os melhores terapeutas são esses. E falo com propriedade aqui. Os terapeutas que eu formo, os meus alunos, tá? Os chamados MIDAs, eles sabem como fazer isso aqui. Porque é fundamental. E é por isso que os nossos tratamentos, inclusive financeiramente, eles são mais valiosos. E os pacientes agradecem no final. Tiago, valeu muito mais a pena pagar isso aqui tudo para você ou para um aluno seu, enfim, do que pagar menos para um profissional que, sabe, não ia desenvolver toda essa habilidade. Poxa, passei por uma situação assim, passei numa boa, isso não voltou, não me provocou novamente. E o melhor, eu percebo que eu tenho habilidades novas mesmo e eu estou usando essas habilidades para crescer na vida. Gente, é outro caminho, tá? Bom, até aqui tudo bem. Falamos sobre, primeiro, né, o que significa um tratamento completo. Faz sentido para você agora, né? O que significa um tratamento completo? Espero que sim. Se precisar, eu reviso aqui, porque temos mais um tópico para passar hoje. Porque o título da nossa aula é Tratamentos, né, completos com neuroterapia. Neuroterapia e hipnose. Então, se você já entende um tratamento completo, um tratamento que termina, um tratamento de superação, né, a maior demanda do mundo. Aquelas pessoas que chegam, inclusive, tá uma dúvida comum, vai, Tiago, a pessoa ela está vivendo um relacionamento tóxico. A reclamação dela é do marido, é da esposa. Essa pessoa está passando pela fase... Ela está no 2 ou no 3? No 3, tá? Hoje ela se expõe a gatilhos que provocam aquela traumatização, né, ao anterior, lembra? Que provocam aquela traumatização para que ela desinflame, tente desinflamar o sistema nervoso dela. É raríssimo, tá? Mesmo, é muito difícil achar adultos que estejam na fase 1, na fase 2. A grande maioria mesmo. Acho que eu estou economizando, estou sendo modesto quando eu falo 90%. Esse número é maior, tá? A grande maioria das pessoas. Então, por isso que é necessário. Por isso que eu estou aqui. Por isso que a neuroterapia está aqui. A neuroterapia com hipnose. É necessário habilidade, competência, entendimento, especialização.
e até formação em uma abordagem que considere habilidades, manobras terapêuticas para superação, tá? Bom, seguindo aqui, temos mais um tópico para falar a respeito. O que caracteriza, né, quando eu digo aqui com neuroterapia? Agora eu quero te entregar algumas coisas para você sair dessa aula fazendo já, tá? Certamente o bate-papo todo que nós tivemos sobre esse primeiro tópico aqui já é valioso para você, mas agora eu quero te dar mais instrumentos, tá? Vamos lá. Primeiro, quando falamos de terminar, eu preciso começar. Preciso continuar, evoluir. Tem que ter o início, meio e fim. E depois terminar, né? Então, como é que eu começo um tratamento? Eu vou focar aqui mais nos tratamentos, né, para superação, porque eles representam maior demanda. É a minha principal área de estudos, estudo acadêmico, prática, enfim, ao longo da última, mais, né, do que a última década aí. Então, vou trazer os exemplos contextualizados aqui, tá bom? Como é que nós começamos? Tem 4 passos aqui para isso, tá? 4 considerações. Primeiro, é fundamental saber para onde ir. Não apenas não se orientando, né? Apenas pelo rótulo. Vou repetir, e olha a relevância disso. Vou dar um exemplo melhor. Imagina que você pergunta para o paciente assim, paciente, você está aqui então, né, numa sessão de avaliação, numa sessão de anamnese, numa primeiro contato nosso. Você quer superar a depressão? Vou pegar um caso mais comum. Depressão, E o que você espera como resultado do nosso tratamento? Eu espero ser feliz. Eu espero ser uma pessoa feliz. A pessoa respondeu sua pergunta? Não respondeu. Ser feliz é um rótulo, tá? Imagina que eu pergunto para ela de novo. Não, meu paciente, me explica esse negócio de ser feliz. E ser feliz é o que você não está fazendo? É o que eu não estou fazendo por causa da depressão. Tiago, tá, me explica isso. O que é ser feliz? E o paciente fala, então, Tiago, ser feliz é ser feliz. Ser feliz é se sentir feliz. É o que eu quero, me sentir feliz e tal. Não, paciente, continua. Me explica mais esse negócio de ser feliz. O paciente não sabe. Ele não sabe, ele só sabe o rótulo, só sabe o nome. A única resposta, né, aceitável para essa pergunta, por exemplo, é se o paciente, Tiago, eles não respondem isso. Às vezes a gente tem que treiná-los para isso, ensinar isso a eles, mas Tiago, ser feliz para mim é acordar feliz. Quero acordar. Acordar me sentindo bem, quero acordar, quero levantar logo da cama, com disposição, quero colocar uma música, eu gosto de música de manhã, quero colocar uma música. Vou no banheiro, fazer minha higiene pessoal, eu quero dar bom dia para todo mundo que eu encontrar em casa, vou fazer meu café, cantando, tá? Eu quero... depois eu vou tomar meu café, lendo um livro, ouvindo uma notícia, ou trocando mensagem com alguém que eu gosto, eu vou escolher com quem que eu vou conversar na primeira hora da manhã, não quero mexer no celular ali nos primeiros minutos do dia e tal. E eu quero ficar feliz assim, eu quero me olhar no espelho, me sentir bem. Opa! Agora essa pessoa está descrevendo como é a rotina, como é o passo a passo, como é a vida de uma pessoa feliz para ela. E ok, faz sentido. Então, não aceite que pacientes tenham apenas um rótulo, tá? Eles têm que saber. Eu vou te dar mais uma dica, uma pegadinha que costuma acontecer nessa pergunta. Imagina, isso aqui é muito comum, muito comum. Agora você vai ficar atento para isso. Imagina que um pintor, vou dar um exemplo com uma analogia com um pintor. Eu contrato um pintor, senhor pintor, eu gostaria que você pintasse essa parede ali no fundo para mim. Aí o pintor me pergunta assim, tudo bem, senhor Tiago, que cor que você quer que, né, eu pinte ali na parede? Fala, eu não quero cinza. Não quero cinza, tá? Pode começar o trabalho. Opa. Não dá não. Eu te perguntei qual é a cor que você quer. Você me falou qual é a cor que você não quer. Se você não quer cinza, eu já imagino que você quer que pinte a parede. Mas qual é a cor que você quer? Não, eu não quero cinza. O pintor não consegue começar o trabalho dele. Só que a mesma coisa acontece com a gente. Você pergunta para o paciente, qual é o resultado que você espera nesse tratamento? Ele te fala assim, eu não quero mais ter medo. Não foi isso que eu te perguntei. Isso inclusive eu já imagino. Mas o que é que você quer sentir no lugar do medo? Ele não sabe. Ele só sabe falar o que ele não quer. Porque ele não tem ideia do que ele quer. Quando muito, um rótulo. Eu quero ter coragem. Ele não sabe o que é ter coragem. Ele não sabe o comportamento de quem tem coragem. Ele não sabe o que sente uma pessoa. Ele não sabe o que faz uma pessoa que tem coragem. Então, não caiam nessa pegadinha, tá? E esse primeiro tópico aqui, eu acabei até respondendo, tá? Eu tô sinalizando de verde aqui os tópicos que eu
estou trazendo instrumento para você, tá? Dei um exemplo aqui sobre pintar a parede. Então, saia daqui dessa aula já com condições de praticar isso. A partir de agora, se você já é terapeuta, já consegue praticar agora, tá? E até revisar tratamentos que estejam em andamento aí, né, com essa contaminação. Se você é um estudante de terapia ou está considerando uma migração de carreira, né, para começar a dar os primeiros passos, você já vai começar entendendo melhor essa regra do jogo, tá? Não comece um tratamento sem saber qual é o destino dele, não apenas como um rótulo, tá? Segunda consideração, valide se existe motivação real. E acredite, os próprios pacientes não sabem disso. Muitos deles acham que querem o resultado, mas eles não querem o resultado. Eles não estão nem preparados, eles não têm condição de alcançar aquele resultado. Vai virar um tratamento andando em círculos, tá? Olha só, além de... Deixei essa reflexão para você, tá? Competência para fazer é tão importante quanto condições para fazer. O que essa frase quer dizer? Competência e condições. Quando um terapeuta começa a guiar um paciente, nós estamos muitas vezes guiando a construção das condições para o paciente ter resultado e seguir a vida dele em frente. Então, eu tenho medo de dirigir. Olha, se não tiver medo de dirigir, você consegue dirigir? Consigo. Então nós vamos tratar o medo de dirigir. O tratamento terminou, deu resultado? Thiago, não estou com medo de dirigir. Ótimo. Posso dirigir? Eu falei, não sei, você tem carteira? Você tem habilitação? Não, então não pode. Você tem que ter a habilidade, você tem que ter a competência de fazer. Isso você não vai construir na terapia. Essa competência, muitas vezes, você tem que desenvolver no lugar apropriado. Nesse exemplo da carteira, né, da habilitação. Mas, quando falamos de competências comportamentais, sim, o terapeuta pode agregar isso ao tratamento. É muito bem-vindo, se não, pelo menos recomendar que isso seja feito. Mas é importante que haja essa validação. O paciente ele tem essa motivação para realmente construir esse caminho, né? Ele tem competência para isso, porque você pode entender e descobrir, né? Antes até de um tratamento começar, tá faltando competência. Esse paciente ele não tem o que ele precisa para viver a vida que ele quer. Ele vai ter que lidar com algumas situações antes, vai ter que tomar algumas decisões aqui, tá? Você consegue se afastar. É natural, gente. O processo de terapia é um processo de mudança. Todo processo de mudança inclui, né? Você sair de um lugar para chegar em outro. É a mudança. Você sai de onde você estava e chega onde... Não dá para ficar nos dois lugares ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, a pessoa ela tem as competências para sair de onde ela está e chegar onde ela quer chegar. Isso pode, né? E deve ser percebido. E aqui eu posso te ajudar, verdinho novamente, posso te ajudar com uma orientação simples. Pergunta isso aqui para o paciente. Por que você quer esse resultado? Além, né, além de parar de sofrer. Opa, a turma colocou aqui para mim. Faltando aqui, ó. Corrige, pronto. Além de parar de sofrer. Né? Porque, eu quero ser feliz para eu parar de sofrer. Não, ok. Mas além disso, tá? Qual é o engajamento que você tem? Deixa eu entender aqui. Qual é a motivação que você tem para isso? Qual é? Me conta. Por que você quer isso aqui? E aí eu vou saber, né? Se você tem... Você já pensou nisso? Já pensou por que você... O que vai acontecer com a sua vida quando você chegar nesse resultado? Né? Eu vou poder te perguntar quais são as competências que você precisa ter para chegar aqui. Quando eu valido isso, existe motivação para a pessoa aí. Ela não vai desistir na metade do caminho. Se não existe, muitas vezes o paciente para o tratamento na metade do caminho, tá? Ele quer sair de onde ele está. Ele não quer chegar em um determinado lugar. Só que o problema é que ele vai acabar voltando, né? Então faça essa pergunta e você vai conseguir validar, tá? E converse sobre essa competência, sobre essas competências que ele precisa para viver a vida que ele espera. Outro ponto de destaque aqui. Valide se existe a habilidade para a jornada também aqui, tá? Evitando, né, aquela expectativa pelo milagre, tá? Onde a pessoa... eu preciso fazer mais alguma coisa além de vir nas sessões de terapia? Olha só. Você tem que ter habilidades. Isso tem a ver, inclusive, com as competências aqui também. Você tem que ter habilidades para passar por esse caminho.
tá? Para tomar as decisões que precisam ser tomadas durante o seu processo de mudança, de terapia, de transformação. Você sabe disso, você consegue ver as decisões. Imagina, um tratamento de casal. É natural que a pessoa fale, eu quero me separar. Tá bom. Só que para se separar, você sabe que em um determinado momento vocês vão ter que conversar sobre a guarda dos filhos, sobre a separação dos bens, vocês vão ter que conversar sobre um mundo. Várias decisões precisaram ser tomadas. Se você deixar para pensar nisso só na hora de tomar a decisão, você pode acabar recuando no processo. Você tem, novamente, fazendo aquela referência, você tem que sair de onde você está saindo, sabendo a jornada, o planejamento, né, o plano de viagem, até onde você vai chegar. Isso é possível antes mesmo da jornada. Eu vou te deixar aqui também uma orientação sobre como fazer isso. Olha só, imagine, né, falando assim pro paciente, superando esse desafio, tá? Imagina, superou o desafio, o adoecimento, o transtorno, seja o que for. O que é necessário para alcançar esse propósito? Imagina só, paciente, você não tem mais depressão, não tem mais ansiedade. Ansiedade te impede vamos supor, compulsão. A compulsão te impede de emagrecer, te impede de emagrecer? Impede. Então tá. Se você não tivesse mais compulsão, imagina isso. O que seria necessário fazer para você alcançar o resultado que você quer? Ah, é só eu parar de comer. Será? Você vai parar de comer? Qual é a dieta, qual é a orientação nutricional que você vai seguir? Não precisa de atividade física? Uma rotina de talvez acordar, fazer uma prática? Você vai procurar um profissional para te orientar sobre essas atividades físicas, sobre a alimentação, sobre a nutrição, um médico para te acompanhar, se precisar de um endócrino ali, ou de um nutrólogo, enfim. Existem passos entre, né, a saída da origem e a chegada no destino. Existem passos ali a serem dados. Então, como é que você vai até aqui, né? Sair dessa aula já praticando um pouquinho mais. Até esse ponto, olha, para você não correr o risco, tá? De começar um tratamento que o paciente não sabe nem para onde ele está indo. Pergunte isso para ele, tá? E não aceite rótulos, não. Qual é o resultado que você espera? Inclua essa pergunta na sua anamnese, na sua consulta, na sua abordagem, tá? Segundo, para evitar, né, começar tratamentos com pacientes que não estão motivados realmente para alcançar aquele resultado, considere fazer essa pergunta ou perguntas derivadas dessa, tá? Por que é que você quer esse resultado, paciente? E complemente aqui, fala, olha, eu quero esse resultado para eu poder viajar o mundo inteiro. Eu quero ter esse resultado para eu poder trabalhar junto com a minha esposa, junto com o meu marido. Eu quero ter esse resultado para eu me sentir mais livre. Fala, tá bom. Quais competências são necessárias para você viajar o mundo inteiro? Para você produzir mais dinheiro? Para você viver um relacionamento dos sonhos? Para você ser pai, ser mãe? Para você isso ou aquilo? O resultado que a pessoa quer. Quais competências são? Você tem essas competências? Senão, nós precisamos contemplar isso no seu tratamento. Ou eu desenvolvo, se você for um Midas, você vai saber como fazer isso. Ou eu preciso propor um tratamento multidisciplinar. Vamos trazer outros profissionais aqui com essa habilidade terapêutica ou clínica, enfim, para complementar aqui o tratamento para que você tenha resultado. Por último, não tem um quarto aqui ainda, mas em terceiro lugar, como é que você vai validar se o paciente tem as habilidades, tá? Para a jornada, não para o resultado, mas para cumprir a jornada. Se ele não tiver as habilidades, ele vai desistir no meio do caminho. Ele não vai conseguir, ou então vai ficar andando em círculos. Como é que você vai descobrir isso? Pergunta para ele, com perguntas assim, né? O que é necessário? Quais são os passos? Quais são as etapas? Como é que você vê? Vamos pegar aquele exemplo da compulsão. Olha, hoje você está, sei lá, 40 quilos acima do seu peso. O que vai acontecer entre você superar essa compulsão e emagrecer 40 quilos? O que acontece nesse caminho? A pessoa tem que ter resposta para isso. E ela tem que demonstrar que ela... Não, eu tenho. Eu vou fazer esse procedimento para eu conseguir me alimentar melhor, eu vou seguir assim, eu vou mudar esse detalhe na minha rotina, eu vou mudar isso aqui, mudar aquilo ali. Então, ok. Você tem as habilidades para fazer isso? Tenho. Sabe o que fazer? Sei. Então tá. Então a gente sabe por onde esse caminho vai passar, tá? E por último, ainda aqui, sobre como começar um tratamento. Melhor maneira possível, tá, gente? Eu recomendo essa aqui. Melhor maneira possível, quando eu digo, para valorizar você como terapeuta.
tá? Respeito e entendo também. Se alguém tiver, Thiago, isso é muita coisa, eu não quero fazer isso, aquilo, aquilo. Ok, você pode não fazer nada disso aqui. Só que você vai aumentar as chances, os riscos de ficar andando em círculos durante o tratamento, tá? Bom, mais uma recomendação, talvez a fundamental, para realmente considerar que vocês começaram um tratamento, a causa tem que ser neutralizada. A neutralização da causa deve ser feita definitivamente. Essa palavra está aqui por acaso. Não é por acaso. É porque existem maneiras de neutralizar uma causa temporariamente. Tá? Eu gosto da analogia de entender que é o seguinte: imagina que o problema do paciente é um quebra-cabeça que está faltando uma peça. Uma peça está faltando. E existem várias peças naquele formato. Está faltando. Qualquer uma daquelas peças se encaixa ali, mas só uma completa o desenho. Percebe a diferença? Infelizmente, tá? É comum ver em processos terapêuticos o terapeuta tomando algumas decisões que não seriam dele, tá? Só poderiam ser do paciente. Muitas vezes decisões subconscientes do paciente. Nem racionalmente ele conseguiria achar essas soluções. E construindo uma solução que aparentemente é até boa. Aparentemente o paciente não demonstra mais aquele sofrimento e tal, mas não é a solução ideal. Não é a solução que representa a expectativa. Lembra da aula de ontem? Não é a solução que representa a expectativa e a traumatização que o problema tinha de ser resolvido. Se não é, existe uma fragilidade, né? O problema pode voltar. Agora, aqui na nossa aula, nós temos uma situação, porque isso aqui eu adoro ensinar. É uma das coisas mais valiosas que eu aprendi, e eu sigo, né, cada vez mais evoluindo, aprendendo mais a respeito, dominando mais. É uma das coisas mais valiosas que eu gosto de ensinar. Só que, nesse caso, eu estou marcando o como de amarelinho, porque não tem como eu ensinar isso aqui agora. Não tem como ensinar isso em uma especialização. Isso eu só consigo ensinar em uma formação. Tá? Lembra do início até da nossa primeira aula? Tem uma diferença. Um especialista é a pessoa, você, está aqui comigo agora. O especialista é uma pessoa que domina até, conhece e domina o conhecimento sobre como fazer algo. Tiago, eu sou especialista em construir prédios. Conheço todos os processos de construir prédio. Mas eu não sou habilitado a construir. Eu não tenho competência para. Eu não sei construir, eu sei como se constrói, mas eu não faço. Ok, você tem a especialização, você não tem a formação para fazer isso. Aqui estamos em um contexto de especialização. Mas essa habilidade, eu preciso primeiro de mais carga horária. Eu levaria muitas horas, algumas, tá? Para ensinar uma pessoa a dessensibilizar. E eu preciso acompanhar. Até por uma questão de responsabilidade e de prudência. Eu não poderia habilitar uma pessoa a dessensibilizar traumatizações em um paciente sem antes ter supervisionado esse paciente, esse terapeuta, esse aluno. Sem antes ter acompanhado, sem antes ter convivido. E, naturalmente, esse formato de especialização, ele propõe um pequeno distanciamento, né? Convivemos aqui pela telinha, convivemos nas reuniões, no camarote, convivemos nos comentários dos vídeos, mas não é suficiente. E a carga horária não me permite ensinar a fazer isso. Então, nós vamos combinar algo aqui agora. Saiba que existe. Saiba que o caminho é esse. Tá? Eu vou te dar um nome aqui. Dessensibilização estratégica. Isso é o que faz acontecer. Não é ressignificação. Não é um monte de outras palavras que poderiam aqui. Essa é a que funciona. E não é só dessensibilização. Se você... Tiago, eu vi um lugar que ensina dessensibilização. Cuidado. Tem um abismo de distância entre aprender a dessensibilizar e aprender a dessensibilizar estrategicamente. Tem um abismo, é muito distante uma coisa da outra. Tá? Eu recebo alunos vindos de diversos outros cursos, até Tiago, eu sei dessensibilizar, isso aqui eu não preciso aprender não. Vou dar uma olhadinha nessas aulas aqui. E o aluno vira para mim e fala, Tiago, esquece, eu achei que eu sabia fazer esse negócio. E agora eu entendo por que estava dando errado. Nossa, agora clareou. Tudo. Neurociência. Neurociências aplicadas ao processo terapêutico. Então, ó, quando aparecer, tá? Esse como aqui, eu não consigo aprofundar, mas estou te dando, né? Estou te deixando vários instrumentos aqui possíveis de serem aplicados. Mas eu vou deixar uma semente plantada aqui com você. Por quê? Enquanto nós estamos passando aqui pela especialização, é natural que você me conheça mais e melhor, né? Como
professor, como um mentor, como um guia, como um estudioso, como um acadêmico, um prático, sobre tudo isso que eu trago. Então você consegue me validar o quanto o Thiago é bom realmente para fazer diferença, né? O quanto eu gostaria de conviver mais com o Thiago. Porque além da especialização, existe a formação comigo. Tem um nome, chama Método Midas. Não vou aprofundar no assunto aqui não, para não desviar. Temos poucos minutos aqui à frente. Mas eu quero me comprometer com você para que no final da nossa especialização eu faça uma proposta diferente, diferenciada, tá? Para que você considere se tornar um aluno, se tornar um Midas, conviver muito mais comigo do que apenas em uma semana aqui, poucos dias de especialização. Combinado? Lá na formação, pelo método Midas, eu consigo te ensinar tudo isso. É uma formação com mais de 180 horas de carga horária, que você, enfim, tem um monte de... Realmente não vou entrar em detalhes aqui não, porque não quero desviar o foco, tá? Mas vamos deixar isso combinado. Até o final, no final, tá, da nossa especialização, eu vou te pedir alguns minutinhos da atenção lá na nossa última aula. E aí eu te faço uma proposta, tá, muito especial para você se tornar. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, também quando terminar a aula, não agora, quando terminar, vou deixar o link para você conhecer o site, a página do Método Midas. Tá? É um método 100% construído pelo nosso instituto, com apoio de uma série de outros institutos aí, professores do Brasil, do exterior, muito legais. Esse método ele é validado nacionalmente, internacionalmente, pelo MEC, por instituições nos Estados Unidos, enfim, é muito legal. Então eu vou te convidar para visitar, mas detalhe, não compre, não se inscreva no Método Midas ainda, tá? Porque eu estou me comprometendo a te fazer uma proposta melhor do que a proposta que está regularmente para você que está me acompanhando nessa jornada aqui, nessa especialização, tá? Qualquer outra pessoa, se eu quero me inscrever no Método Midas. Todo dia alguém se inscreve no Método Midas. As pessoas estão se inscrevendo, né, pela proposta do site, tá? Então tem alguns bônus, alguns benefícios, algumas entregas, tem um valor lá. Nesse exato momento, tá? Nesse exato momento aqui, inclusive, o preço de inscrição já está com desconto. Pra você terem ideia, o preço já está com desconto, tá lá. O valor que ele, né, é nominal para ele e tal, mas mesmo com o desconto que está lá, você vai ver que tem um número cortado e tem um outro número exposto, que é o número de inscrição dele. Não faça sua inscrição agora ainda, tá? Espere o final aqui da nossa semana para eu te fazer essa proposta, tá? E lá eu vou conseguir te ensinar isso aqui com profundidade. Então, até aqui, como começar? Falamos a respeito, mas não é suficiente só começar, não é? Temos que evoluir, continuar e evoluir. Como nós vamos evoluir, conduzir a evolução de um paciente durante um tratamento? Primeiro ponto, passos diários, não apenas semanais. Importante. Desconstruir, porque isso é característico daqueles tratamentos do segmento 1. Tratamentos onde o paciente está desenvolvendo novas habilidades, autoconhecimento, autodesenvolvimento, preventivamente, não está enfrentando nenhum desafio, né, muito marcante na vida. Ok, ali, sessões semanais, às vezes até quinzenais, para dar tempo, para dar espaço do paciente desenvolver algumas tarefas, habilidades, enfim, depois nós nos encontramos, fazemos mais um checkpoint, seguimos, ok. Agora, tratamentos de superação, esquece. A terapia tem que ser todos os dias. Só que não é viável para o paciente estar, né, e investir todos os dias em uma sessão com o terapeuta. Então, como é que nós resolvemos isso? E primeiro, neurociência aplicada, ok? O sistema nervoso que está passando por um processo de mudança, ele tem que ser exposto a etapas, a passos dessa mudança todos os dias. Existe um processo de reciclagem que acontece durante o nosso sono, tá? Sempre que nós dormimos à noite, algumas coisas são arquivadas, outras são perdidas, outras são descartadas, outras são, né, vão para um lugar de relevância. Algumas coisas acontecem no nosso sistema nervoso que provoca isso. Por uma orientação, então, neurocientífica, um processo de terapia para realmente, né, construir uma mudança, principalmente de superação, deve acontecer com etapas diárias, pequenos passos que sejam, mas diariamente. E aqui eu vou deixar uma marcação em verde, porque eu vou te dar uma dica sobre como fazer isso, tá? Antes de dar uma dica, deixa eu explicar que lá no Método Midas, para você ter ideia do tamanho disso aqui. Lá, nas aulas que já ficam gravadas para você, enquanto eu te acompanho, lá você aprende exercícios específicos para que a pessoa se afaste do problema
e exercícios específicos para que ela se aproxime da solução. Para você ter ideia, os nossos alunos, né? Nós temos uma inteligência artificial. Ela pode ser, né, acessada em determinadas condições aí pelos alunos, mas enfim, uma inteligência artificial específica para ajudar os alunos a construírem exercícios para os seus pacientes. É sensacional. Mas ó, existe uma outra orientação, além de exercícios que afastem do problema e aproximem da solução, exercícios que são globais, qualquer paciente pode precisar passar. Exercícios que são do nicho, do segmento, das características daquele paciente, e exercícios que são individuais, que são só daquele paciente, não são, por exemplo, tem exercícios que qualquer pessoa pode precisar praticar, tá? Independente se ela está tratando depressão, ansiedade, compulsão, vício, seja o que for. Tem exercícios que são só para pessoas de compulsão alimentar, outros exercícios só para pessoas que estão superando o pânico, e tem exercícios que são só para aquele seu paciente, dependendo do contexto onde ele vive. Lá eu consigo te ajudar a organizar, né, e te entrego isso, lógico, para que você pratique. Aqui eu vou te dar uma dica, que você já consegue sair daqui praticando, que é o que nós chamamos de musculação emocional. Eu vou te contar, tá, por uma referência neurocientífica também, que o antídoto para os problemas, ele sempre está dentro da gente. No nosso caso, o antídoto emocional. O sofrimento emocional, a composição emocional, você já sabe que sofrimentos emocionais, né, a manifestação de emoções de valência negativa, são combinações de neurônios e neurotransmissores. Já sabe disso. Tá. Agora, existe um antídoto para isso. Cada pessoa tem o seu. Uma pessoa que fala, Thiago, eu tenho síndrome do pânico. Qual é a emoção antídoto? Qual é a emoção oposta àquela? Tem uma maneira de você descobrir isso, tá? E exercitar essa emoção, exercitar é um tipo de musculação. Vamos supor, para uma determinada pessoa, para um determinado paciente, o antagonista, um antídoto do medo que gera o pânico, é a segurança. Pode ser que para outro paciente seja a paz. Pode ser que para outro paciente seja a tranquilidade, a felicidade. Isso é muito individual, tá? Nós temos que apurar paciente por paciente. Para não deixar de citar, no método Midas, isso é uma maneira extremamente eficaz e automática de apurar isso num paciente, tá? Mas, aqui, pra gente, eu vou te ensinar o seguinte. Como é que você vai saber qual é a emoção antídoto do seu paciente, né, nesse caso? Considere alguma abordagem terapêutica, tá, que você já tenha, que seja capaz, nem que seja momentaneamente, eu, né, não estou te propondo aqui, não estou te orientando pelo método Midas. O método Midas é definitivo. Mas se momentaneamente que seja você, terapeuta, conseguir neutralizar aquele sofrimento, observe qual é a primeira reação emocional de valência positiva que o paciente demonstra. Nossa, o pânico saiu. A ansiedade, não estou sentindo ansiedade. Fiz essa dinâmica aqui, mesmo que seja temporária, de solução temporária. Nossa, o problema saiu. Pergunta assim, como é que você está se sentindo agora? Nossa, eu estou em paz. Paz. Nossa, eu estou feliz. Feliz. Nossa, eu estou me sentindo livre. Livre. Anota. Essa sensação emocional é potencialmente a emoção antídoto do problema. Só que essa emoção, naturalmente, ela é mais fraca do que a emoção, né, que está causando o transtorno, o adoecimento. Então você vai orientar o paciente a fazer musculação emocional com essa emoção. Paciente, você vai praticar liberdade, faça coisas que te deixam sentindo livre, faça coisas que te deixam sentindo, entende? Na hora de orientar esses exercícios, os exercícios eles devem ser estrategicamente orientados. Não pode, eu vou passar uma meditação aqui pro meu paciente. Por quê? Porque eu gosto dela. Eu vou passar uma oração, vou passar um Ho'oponopono, vou passar um mantra, vou passar... Por que você vai passar? Porque eu gosto. Não preciso nem comentar, né, gente? É o paciente. É o sistema nervoso dele que está em tratamento. São as regras dele que são aplicadas. O nosso papel é apurar essas regras, essas configurações e usá-las a favor do processo terapêutico. Fechado até aqui? Então essa é a primeira dica para você sair daqui já. Um primeiro instrumento, né? Opa. Voltar aqui, pronto. Consertei. Porque esse mapa mental, inclusive, ele fica disponível para todo mundo que está no camarote.
né? Se você está no camarote, você sabe que tem um link lá para você acessar, né? Fazer o download de um documento PDF. Tem esse mapa todo aqui para você dar zoom, pode navegar por ele todo. Bom, para evoluir, segunda consideração, engajamento. Eu preciso que o paciente tenha engajamento. Aqui eu vou destacar o problema do de graça, tá? O problema do famoso tratamento de graça. Às vezes a pessoa pensa assim, Thiago, eu vou tratar de graça essa pessoa aqui. Porque é o meu coração, porque ela não pode pagar, por isso, por aquilo. E aí você está prejudicando a pessoa. Por quê? Porque não tem engajamento. Gente, processo de mudança, qualquer processo de mudança, se não tiver engajamento, ou a pessoa vai desistir no início ou ela vai desistir no meio. Porque dói. Mudar dói. A pessoa precisa ter motivação, precisa ter motivos para continuar no processo. E não estacionar. Muito paciente estaciona. Não para de evoluir. Por quê? Porque vai exigir do paciente. Ele não está engajado para cumprir, né, o que precisa ser realizado ali como atividades, como próximos passos do processo de terapia. Tá, virou mais uma conversa, mais uma amizade, virou mais uma convivência ali. Isso não é processo, não é procedimento, não é processo, não é tratamento. Tá? Então, como é que nós vamos trazer, né, e propor engajamento para o paciente? Ele precisa disso. Tá? Aqui, e no próximo também, já vou adiantar, vai aparecer o amarelinho. Tá? Porque para eu, né, de novo, lembra aqui, ó, para eu te treinar, como é que você gera esse engajamento e mantém esse engajamento durante o paciente? Não basta só cobrar, não, tá? Tem manobras para isso. Eu preciso te acompanhar em um processo de supervisão. Isso é uma característica muito legal da nossa formação Midas. Quando você se inscreve, tá? Você recebe, né? Normalmente tem um custo, tá? Isso, mas enfim, para você aqui, eu falei, vou te fazer uma proposta muito, muito oportuna, tá? Vai valer muito a pena mesmo. Na nossa última aula. Você recebe um acompanhamento que nós chamamos de supervisão. Eu vou acompanhar você. Legal. Durante um mês, 4 semanas, que é o regular, tá? Todos os Midas são convidados a fazer isso. Periodicamente, tá? Às vezes 5, às vezes 6 vezes, às vezes até mais, por ano. Às vezes sim, mês não. Eu faço essas turmas de supervisão. Reúno os Midas, os alunos que fizeram inscrição, e convivo com eles durante 4 semanas. Para quê? Para ajudar nesses pontos. Tá? Além das aulas gravadas ensinando a fazer isso, é natural que surjam dúvidas, e aí eu consigo ajudar vocês enquanto vocês estão praticando. Thiago, eu estou com um estudo de casa assim, estou com um paciente assim, como é que eu vou fazer? E eu consigo te responder para engajamento, para tudo, caso a caso, durante nossas reuniões. São reuniões sensacionais, ficam gravadas para você assistir depois, enfim. Então considere isso, tá? O Método Midas é um dos poucos, se não o único curso de formação em neuroterapia, tá? Ainda mais com hipnose. Aprendi hipnoterapia, neuroterapia, hipnose clínica, tudo isso. Você recebe uma supervisão. Eu vou para a linha de frente com você, com todos os alunos que se formam. A gente passa pelo menos 4 semanas. Você pode depois repetir esse período se você quiser. Então, assim, nós passamos 4 semanas convivendo juntos para eu acompanhar você em cada caso, em cada dúvida, em cada detalhe que você precisar acelerar ou esclarecer mais, ou adaptar ao seu contexto, né, como profissional, como estudante, como terapeuta. Então, engajamento e também sobre plano de viagem, existe essa consideração, tá? A melhor maneira de eu te dar exemplos sobre planos de viagem, como é que eu vou planejar essa viagem, Thiago? Usando a neurociência, inclusive, eu preciso acompanhar você para isso. O máximo que eu consigo aqui agora, fazer uma analogia, é a seguinte: olha a importância, né, do plano de viagem e das orientações da neurociência para isso. Um dos principais pontos cegos, assim, que muitas escolas terapêuticas deixam nos seus profissionais é a possibilidade, a abertura ou até o estímulo para começarem o tratamento na etapa 2, vamos chamar assim. Imagina que um tratamento ele tem que ter 3 etapas, né? A etapa 1, nós vamos neutralizar o problema, falamos disso aqui. Deixa eu deixar aqui na tela para você associar ao que eu estou falando. Olha só, não diz respeito a esse número 1, 2, 3 não, tá? Diz respeito a esse aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que começar o tratamento. Para caracterizar que o tratamento começou, dentre outras coisas, eu preciso neutralizar a causa. Se eu não neutralizei a causa, o tratamento não começou. Ele só começa, né? Aqui, neutralizei, ok, começou. Na etapa 2, nós vamos
o que eu estou chamando de evoluir aqui, eu posso chamar também de construir o resultado. Nós vamos construir os resultados que o paciente espera. E na etapa 3 você vai ver o que vai vir aqui. Já vou adiantar. Na etapa 3 nós vamos consolidar os resultados. Tá? Só que, neurocientificamente, olha a importância dessa orientação e do plano de viagem aqui. Imagina na seguinte analogia: o paciente, uma pessoa, chega para você com um copo cheio de terra. E a pessoa fala assim: olha, seu terapeuta, eu queria sua ajuda para colocar água limpa nesse copo. O jarro, né, de água limpa está aqui. Eu te pergunto, seria inteligente, funcional, pegar um copo cheio de terra e começar a despejar água limpa nesse copo? Esse copo ia ficar cheio de água limpa quando eu terminasse de despejar? Eu ia ter que despejar muita água. Até essa água, né, passar, limpar o copo, ia ser uma caixa d'água ali. Ia gastar muita energia, muito tempo. Analogia de muitos tratamentos hoje por aí. O que seria mais inteligente fazer? Eu tenho um copo cheio de terra e eu quero colocar água nele. Primeiro passo, tira a terra. Limpa o copo. Agora eu coloco a água. Agora eu coloco o resultado aqui. Percebe? Primeiro eu preciso neutralizar o problema. Depois eu construo a solução. O que é um ponto cego? E na terceira etapa eu tampo o copo. Porque eu quero prevenir, não quero que a água caia, que a água saia dali para entrar a terra de novo. Mas o foco aqui nessa analogia é o seguinte: o ponto cego. Como é que muitos tratamentos terapêuticos normalmente começam? Tentando construir a solução. No máximo tentando entender o problema, não para neutralizar, mas para construir a solução. São terapeutas, são profissionais que estão fazendo o quê ali? Eles estão tentando construir a solução, orientando exercícios para o paciente, orientando reflexões, fazendo, né, reflexões, exercícios, dinâmicas diversas. Por exemplo, o paciente tem medo de dirigir. Não, então nós vamos tratar aqui a coragem para dirigir. Nós vamos entender por que é que você tem o medo. É uma crença? É o quê isso aqui? E vamos começar a praticar o que você precisa para conseguir dirigir, para conseguir ser feliz, para conseguir isso, aquilo que eu falo. Opa, peraí. Ninguém está pensando em neutralizar o problema, não. Só quer entender o problema racionalmente, o que é. Só quer entender. E nós não começamos um tratamento terapêutico, principalmente de superação, construindo um resultado. Nós precisamos limpar o copo, preparar o terreno para receber. Uma outra analogia, uma árvore. Imagina, tem um lugar, tem uma árvore morta. É uma árvore morta. O paciente não quer uma árvore morta ali mais. Ele quer uma árvore bonita naquele lugar. Adianta eu pegar a semente da árvore nova e jogar por cima da árvore velha, que está morta ali? Não vai nascer árvore nova nenhuma, porque tem uma árvore ali ocupando espaço. Eu preciso retirar aquela, preparar o terreno e plantar para eu ter resultado. Então, isso, quando eu digo sobre a necessidade, né, a maldade de construir um plano, é importante isso. Eu vou, primeiro, neurocientificamente isso é importante, tá? Se existe uma manifestação no sistema nervoso acontecendo hoje, existe uma raiva, existe uma tristeza, existe uma saudade, existe alguma coisa acontecendo, se manifestando de forma tóxica no sistema nervoso do paciente. Eu não posso começar o tratamento tentando construir um resultado. Eu estou produzindo um cabo de guerra ali dentro. O sistema nervoso da pessoa está tentando construir o problema, né, com uma boa intenção. Na aula anterior nós vimos isso. Mas ele tá mantendo o problema. E eu estou orientando o paciente terapeuticamente a construir uma solução. Aí vai ficar um cabo de guerra ali dentro. Não. Neurocientificamente, primeiro a gente puxa a âncora do barco. Depois você acelera o barco. Solta o barco do porto, do cais ali, de onde ele está ancorado. Não adianta ficar acelerando ele enquanto ele está ancorado, está preso. Ele é um cabo de guerra. Então, entender esse passo a passo é fundamental, tá? Mas naturalmente exige carga horária para isso. Então, no Midas, eu consigo, fazer as aulas gravadas, ensinar isso aqui com muita profundidade, toda a profundidade, como é que você vai produzir, dar manutenção no engajamento do paciente durante o processo, tá? Como você vai, né, adaptar o plano macro de viagem do Midas para o seu paciente, e eu consigo acompanhar você fazendo isso na prática durante o nosso período de supervisão. Então, assim, é realmente para você, né, ficar pronto. Mas vamos voltar aqui. Preciso passar mais uma etapa. Então, comecei, evoluímos durante o tratamento,
E como é que nós vamos terminar um tratamento? Como que o tratamento deve terminar, gente? Eu já vou te mostrar direto, ó. Primeiro, para o tratamento terminar, eu preciso, falamos lá em cima, né? Que o paciente alcance os resultados que ele espera no início e que sejam realmente saudáveis e sustentáveis ali. Até a etapa 2, imagina, na analogia que eu fiz, o copo está com a água limpa. Na etapa 1 eu esvaziei a terra, limpei o copo. Na etapa 2 eu joguei água limpa ali e plantei a árvore no terreno. Ok, agora tá tudo bonitinho. Posso ir embora? Não. Eu tenho que tapar o copo. Eu tenho que cercar a árvore nova para que ela não sofra mais ataques e acabe morrendo, para que a água não caia. Como é que eu vou fazer isso? É o que nós chamamos de consolidar os resultados. Consolidar. Tá? Recomendo muito no meu tempo aqui, né, para nossa especialização, consigo recomendar 2 passos. O primeiro deles é o autossugestionamento. Isso aqui, gente, é um divisor de águas tão grande na vida de uma pessoa. Dominar o autossugestionamento na minha vida fez tanta, mas tanta diferença. É literalmente assumir o controle das coisas. Eu determino o que eu faço, eu determino o que eu sinto, como eu sinto, a inteligência emocional realmente aplicada, a inteligência funcional aplicada. Autossugestionamento, a melhor maneira de construir isso é através, e aqui, né, naturalmente, você está vendo, auto-hipnose estratégica. Esse termo aqui, estratégica, ele aparece algumas vezes porque ele realmente diferencia o básico do avançado, tá? Quando nós achamos auto-hipnose, por aí tem várias coisas são chamadas de auto-hipnose e não são exatamente. Tem auto-hipnose guiada, são os áudios, tem um monte de coisas. Auto-hipnose estratégica é a pessoa aprender a entrar em hipnose realmente sozinha, tá? Eu ensino uma técnica onde a pessoa aprende. Lembra, o terapeuta ele vai ensinar isso para o paciente. Eu ensino você para que você ensine o paciente. Tá? Pode praticar também, lógico, durante o curso, enfim, mas o foco, né, é o paciente. Para que o paciente pratique e treine o autossugestionamento. Porque aceitar sugestionamento dos outros é uma coisa, o autossugestionamento é outra história, tá? Isso tem que ser treinado. Agora, isso tem um potencial de mudar tanto a vida de uma pessoa, muito, muito, muito mesmo, tá? Só que aqui, né, pela corzinha amarela aqui, você já viu, não consigo, com a profundidade devida, ensinar a fazer isso aqui. Mas estou te dando a direção. É aqui. É nessa direção que você constrói o autossugestionamento. É com auto-hipnose estratégica, tá? E no momento oportuno aqui, no final da nossa jornada, como eu falei, no final da semana, tomando a decisão de se tornar um aluno Midas para conviver mais comigo nas condições que eu vou te fazer como proposta, vai aprender isso aqui completamente de trás para frente, aprendendo, dominando isso aqui tudo, tá? Mas, ó, adaptação de contexto, isso aqui eu consigo te explicar. Adaptação de contexto também faz muita diferença, que é o quê? Resumidamente, é quando o paciente aprende a colher frutos, tá? Pela mudança dele. Melhor maneira de explicar isso é dando esse exemplo. Alguns dos exemplos, né, que eu construí. Imagina, vamos pegar aquele exemplo de medo de dirigir. A pessoa tinha medo de dirigir, ok? E agora ela superou. Tá. Thiago, a pessoa superou o medo de dirigir, está dirigindo. Legal. Ela desenvolveu habilidades. Ela está dirigindo. Agora ela não tem mais medo de dirigir. Isso é legal? Muito. Mas isso não representa a adaptação de contexto. Adaptação de contexto, colher frutos. É quando a pessoa usa a habilidade nova que ela conquistou, o acesso que ela construiu durante a terapia, para gerar novas conquistas na vida dela. Vamos supor que a pessoa fala, Thiago, agora graças ao tratamento, que eu venci o medo de dirigir, e que eu comecei a dirigir, que eu tenho habilitação para isso, agora eu consigo ter a experiência de levar e buscar meu filho na escola. Eu consigo ter a experiência da independência. Eu saio o que eu quiser e volto. Eu posso ir em lugares mais longe, mais distantes. Eu posso fazer coisas que me fazem bem graças ao resultado que eu alcancei. Percebe a diferença? Agora, essa pessoa ela usa o resultado para promover outros resultados. Ela usa o resultado do tratamento para colher frutos em outras áreas da vida. No meu exemplo aqui, na simulação, a pessoa agora convive mais com os filhos em momentos específicos, no final da aula, no início da aula, ela tem mais liberdade, se sente com mais autonomia para isso, para aquilo. E agora sim, ela está com o contexto, ela adaptou a vida dela, ela adaptou o contexto de vida dela para
viver com a habilidade de dirigir porque ela gera frutos. Agora, dificilmente, mas dificilmente o medo de dirigir consegue voltar. Se essa pessoa for aquela do meu exemplo anterior, que ela, é um acidente de carro, Thiago, bateram no meu carro, foi um susto, foi um trauma. Como é que tá a autonomia para dirigir? Não, tá intacta aqui, porque eu vou buscar meu filho na escola hoje, inclusive, eu tô doida para chegar a hora de buscar, eu quero ver meu filho, não sei o quê. Ótimo, tá vendo? Agora nós plantamos uma árvore, cercamos, nós temos o copo, agora sim nós temos o processo realmente em condição de segurança. Então, de maneira geral, vou terminar aqui só com uma mensagem para você, mas quero deixar uma visão aqui, final do que nós falamos, tá? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 instrumentos que você já consegue sair dessa aula aqui praticando, já vai trazer resultados aí, e você já está praticando neuroterapia fazendo isso, tá? São todas considerações aí que levam em conta princípios de operação, né, do sistema nervoso para servirem aqui como orientação, tá? E você já sabe que tem esse spoiler agora, tá? Você sabe que no final aqui pode ser, tá? Que para algumas pessoas, pode ser não, eu tenho certeza, né? Para algumas pessoas, a nossa jornada ela não vai terminar essa semana, né? Semana que vem, na verdade, que segunda-feira que é a nossa aula de encerramento. Ela não vai terminar ali, ela vai continuar por muito tempo, uma família. E eu queria te contar isso aqui, olha, apenas, né? Uma curiosidade do método Midas. Esse conceito aqui, ele é aplicado no nosso método, tá? E da seguinte forma, em fases. Mas eu quero te dar uma referência sobre tempo, que é uma curiosidade que surge. Thiago, que legal isso, mas quanto tempo isso dura? Em quanto tempo eu consigo fazer isso aqui para neutralizar, para a pessoa falar assim, Thiago, não estou sentindo mais nada mesmo? Em quanto tempo nós conseguimos, com os exercícios, construir os resultados? Em quanto tempo nós conseguimos adaptar contexto e tudo? Ó, no método Midas, tá? A fase 1 dura uma semana. Olha que legal. É muito rápido. A pessoa começou o tratamento na segunda-feira, na próxima segunda ela já te dá relato, olha, te dá relatos, né? O problema não aparece mais mesmo. Aparece, a pessoa sumiu. Não pode parar o tratamento agora. Tem que construir a solução, né? Mas em uma semana é prazo regularmente, tá? Uma semana regularmente, melhor referência. Uma semana é prazo suficiente para construir essa solução, tá? A fase 2, que é onde nós para construir esse o resultado, que eu digo que é o resultado de neutralizar o que está causando o problema, o adoecimento, o transtorno, seja o que for. Para construir os resultados que o paciente busca, normalmente nós levamos 7 semanas, é um tempinho maior, porque nós estamos programando o sistema nervoso de maneira orgânica, muitas vezes, tá? Nada artificial, como eu recomendo. E a fase 3 em 4 semanas. Ao todo, nós temos 12 semanas de tratamento, o que compõe os 3 meses. Normalmente, o método Midas, e você terminando aqui essa aula, né, como eu te disse, o link está logo abaixo aqui para você visitar o site. Você vai ver essa referência lá. O método Midas ele propõe tratamentos em 3 meses. 3 meses, sendo uma semana a fase 1, 7 semanas, né, um mês e mais 3 semanas ali a fase 2, e mais 4 semanas a fase 3. Em 3 meses o paciente passa por esse ciclo todo. E naturalmente o aluno, né, o profissional Midas recebe o passo a passo, tudo que deve ser feito. No momento, como eu disse, no momento oportuno eu vou te mostrar isso tudo. Por agora, preciso te liberar. Bom, já certamente consumi energia, atenção suficiente sua para entregar conteúdo, tá? Além desse ponto aqui para uma única aula, iria sobrecarregar, então nós vamos parar por aqui. Tenho certeza, espero que você tenha aprendido mais, tenha sido um tempo válido aqui para passarmos juntos. Fico feliz e recomendo, tá? Deixa as dúvidas, os comentários, né, as observações aqui nos comentários do vídeo, logo abaixo aqui. Link para preencher a lista de presença, fundamental, está na descrição aqui do vídeo também. Toca na palavrinha mais e aí vai expandir a descrição do vídeo, o link tá ali. Link para fazer upgrade, caso você não tenha feito upgrade ainda para o camarote virtual, recomendo muito. O valor é praticamente, muito simbólico mesmo, tá? Perto de tudo que você vai receber. Certificado de especialista, tá? Uma reunião de mentoria comigo, né, em grupo, acessa todo esse material. Olha, a possibilidade de você visitar esses vídeos, né, por um ano, para você estudar novamente, enfim. O acesso aos mapas mentais, tá? Esses mapas mentais que vocês me vêm usando aqui, você tem acesso não ao print de tela dele, não. Você tem acesso
ao documento PDF, que você pode dar o zoom, distanciar, aproximar para ler cada palavrinha, enfim, clicar nos detalhes, tudo ali acessível para você. Tem uma série de benefícios, vale muito a pena. Então, convido você a vir para o camarote também. Mas se não vier, tudo bem, seguimos aqui. Amanhã tem mais aula, depois da manhã. E é isso. Fechado? Vamos em frente então. Parabéns por ter chegado até aqui e parabéns por continuar. Te vejo na aula de amanhã. Um abraço. Valeu.